Bom, pessoal, Leões da Liberdade mais uma vez. Agora a gente está aqui no nosso quadro Entre, que já é um quadro consagrado dentro do campo político brasileiro, de discussões inteligentes, onde nós trazemos sempre bons dados, bons temas, boas teses, sempre temos boas conversas, então por isso é bom que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o like, comece a seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu espero que o editor esteja colocando nossos Instagrams aí, nossas redes sociais de trabalho. E hoje a gente está com um entrevistado que tem uma história de vida muito interessante, tem muito a agregar a gente, que é o vô de um dos nossos, né, que é o avô do Pedro Arthur, que é o seu William, é um cara que tem uma grande experiência, introdução sobre quem ele é, sobre o que ele já fez na vida. Então, por isso a gente achou que ia ser uma ótima conversa. Meu nome é William Hélio de Souza, eu sou jurista, eu fui 2 vezes presidente do Diretório Zonal do PSDB, que contava aqui naquela ocasião com 21 mil filiados, fui vice-presidente do PSDB na capital, aqui em São Paulo, fui coordenador da Comissão de Ética Estadual, aqui em São Paulo, e nacional do PSDB, e dou aula de formação política no Instituto do Partido. Gostaria de passar para vocês a respeito de partidos, candidatos, campanha, como funciona tudo isso, ok? Ok. Partidos políticos, né? Nós temos aí vários partidos políticos, o pessoal de centro, centro-direita, centro-esquerda, e é interessante que cada um deles tem uma diferença muito grande. O povo de centro-direita, eles têm 2 bandeiras somente, que é propriedade e segurança pública. De vez em quando passa mel na chupeta do povão, ok? São pessoas abastadas, a rigor, cuja origem é na classe média e média alta, pessoas que são ligadas ao mundo empresarial. Muito raramente tem uma pessoa que tem origem na comunidade ou entidades não representativas ou que seja do mundo empresarial. São pessoas bem formadas, né? Já o povão de centro-esquerda é um pessoal mais sofrido, né? A maioria das vezes tem origem na classe média baixa ou na baixíssima, né? Embora tenha uma diferença enorme nesses partidos. O PDT, nacionalista. O PSDB defende o Estado necessário. O PT, estatizante. PSOL, PCdoB, são partidos de extrema esquerda que defendem o socialismo com uma formalidade mais rígida, né? Interessante que também a campanha desse pessoal difere muito. A campanha do povão do centro-direita é uma campanha que vem de cima para baixo. É uma campanha massificante, sabe? Campanha muito forte. Uma campanha feita muito mais com o bolso das pessoas, né? Paga, sabe? Irrigada com muito dinheiro, fundo partidário, agora, né? Surgiu isso aí. Muita gente na rua, carros de som, né? Coquetéis, jantares, né? O povão do centro-direita é o contrário, a sua campanha é feita de baixo para cima, nas plenárias, nas discussões, nas teses, embora tenha uma diferença muito grande de partido a partido, tá? O PV, que é centro-esquerda, é um partido anarquista, então eles só defendem utopia, aquele pessoal até um certo ponto meio caído, meio desanimado, mas defensores de utopia, né? O PT é estatizante. Quanto maior o Estado, mais interessante para eles. Eles defendem o Estado democrático social. Essa é a verdade. Democrático para alguns e social para outros. Essa é a verdade. E é interessante, esse povo do centro-esquerda, a maioria deles, a rigor, tem 2 instrumentos de trabalho. Que instrumentos são esses? Você saberia dizer ou não? Qual instrumento de trabalho veemente do pessoal de centro-esquerda? Quais? Não tem nenhuma ideia nenhuma. Eu Nenhum de vocês?
Eu arriscaria uma política social. Seria uma dessas formas de trabalhar? Não, a maioria deles tem esses dois instrumentos, é uma sacola cheia de pedra e um estilingue na mão. Haja vidraça. Eles mais criticam do que realizam, tá? E é interessante, você pode pegar qualquer parlamentar, com raras exceções, e ver o currículo dele, o que, que ele realizou, o que, que ele fez. Ele está anos ali, anos, não realizou nada. Mas ele fala, ele tem uma língua desse tamanho, uma língua quilométrica, viu? Ele fala, ele estimula, ele defende, mas é salutar para a democracia. Sim. Tem esse lado bom, não é verdade? Ele cobra, né? Mas é interessante, eles são assim. E tem o candidato, tanto do centro-direita como do centro-esquerda, que ele é prepositivo. Esse é o candidato ideal, é aquela pessoa que é importante para a sociedade. São raríssimos, muito raro. E muitas vezes ele está mais do centro-esquerda do que do centro-direita. Ele é Verdade. prepositivo, ele defende ideias assim altamente relevantes para a sociedade. Muitas vezes ele é incompreendido, ele não é aceito. Eles veem ele com outros olhos, porque ele não pertence àquela maioria, né, que é o baixo clero, que é o centrão, aquelas pessoas que ligadas à oração de, puta, como é que chama lá o santo lá? São Tomás de Aquino, acho que é isso. Dando que se recebe. Sim, sim, São Tomás. É isso, né? Então é muito disso. E isso ocorre muito, gente, tá? Muito. 99,9% dos parlamentares, eles não têm nenhum, mas nenhum compromisso com a sociedade. Nenhum. E eles têm, assim, Ah, eu sou um exemplo. a maioria deles, somente o Sim, pessoal de centro-direita, nenhum compromisso. Nenhum. muito fisiológico. Defende até o liberalismo clássico, que é a concentração de riqueza, gente. Tá? Interessante isso. Todo partido tem o seu lado bom e o seu lado mal. O liberalismo ele tem essa bandeira de concentrar riqueza. Magazine Luiza, tá? Carrefour, Extra, eles são beneficiados com o liberalismo clássico aí, tá bom? Interessante isso aí, né? Mas isso é verdadeiro. Sim. Mas tem um lado positivo também, né? Mas nós vamos chegar depois lá, falar sobre isso, né? Nós somos os candidatos aí, os prepositivo, né? E aquele que é o primeiro candidato, prepositivo ativo. São raros. E tem aquele que é o negativo, que é esse que tem essa capanga cheia de pedra. Não realiza nada. Mas ele fala. O grupo 2 é daquele que não tem uma definição muito clara ainda. Ora ele fala em saúde, fala em habitação, mas ele é populista. Ele faz atendimento médico para a população, ele fornece cesta básica, tá? Que é tipicamente do povo de centro-direita. Sim, sim. E o grupo 3 é da maioria dos parlamentares. É o clientelista, o populista, o assistencialista. 99,9% é desse grupo. Não tem nenhum compromisso com a sociedade, mas nenhum. Ali é uma carreira para ele. Como se fosse estando na medicina, na advocacia, trabalhando Exato. o ganho próprio da família, como a família Bolsonaro, né? Todo Vive mundo. de emendas parlamentares, né? Mandar para suas bases eleitorais. Emenda parlamentar. Vamos falar depois sobre isso. Vamos falar agora sobre o candidato que é aquela pessoa que está fadada a assumir verdadeiramente a postura de ser candidato. Ele tem que falar com ele tem que falar com a alma dele. Eu quero ser candidato. Isso está dentro de mim. Eu estou preparado para isso.
Porque a política exige muito da Tem que estar pessoa. preparado, é difícil. Precisa de jogo de cintura, né, para fazer isso. A pessoa tem que estar muito bem preparada para isso. Senão ele não consegue, de maneira alguma, trilhar esse cenário aí. Até em detrimento até do seu próprio eu. Ele tem que muitas vezes Exato. contra isso. Ele tem que trocar a sua vida por essa atividade. Senão ele não vai ter sucesso Exato. nisso. Isso é tão verdadeiro que os grandes líderes, eles em pouco tempo eles envelhecem. A política acaba com É, ele, exatamente. sabe? Porque ele Acaba. ele se dedica, ele se, sabe, ele se fica comprometido inteiramente em ser um gestor de primeira linha e muitas vezes ele não Sim, sim. consegue. Ô, Ele não senhor William, consegue. Não consegue porque o ranço que vem primordialmente lá de Roma, da Grécia, de todo esse laço de filósofos, e nós não podemos olhar, a política não permite olhar olhar para o passado, tem que olhar a realidade social, aonde se começa a cobrança pelo atendimento das pessoas mais humildes, as pessoas que não têm nenhuma atividade na vida, vivem na informalidade, onde surge o tal dos compromissos sociais do governo, né? E é Exato. difícil. Todo programa social eu tenho o lado bom e o lado negativo, tá? Exatamente. Tanto que Vocês conhecem, isso é um negócio que é muito bom vocês conhecem o Bom pela Prato? direita brasileira. Conhece o Bom Prato? Sim, Ah, o Bolsa conheço. Família. Ótimo projeto. Então, todos criados por uma mulher chamada Ruth Cardoso. Todos. Todos os programas sociais que Sim. existem no A Brasil. esposa do Fernando Foi de Henrique. uma única pessoa, da Ruth Cardoso. Só que assim, o Bom Prato, quando ele instala no lugar, ele quebra e desemprega muita gente. E como o Bolsa Família também. A pessoa fica na ociosidade, ele não tem prosperidade, ele não tem vontade mais também de ir em lugar nenhum, ele se acomoda com aquela coisinha e fica por isso mesmo. Vamos parar por aqui, Sim. porque tem muita coisa É um pela problema. frente. Eu vou abrir a vocês para Vamos. qualquer tipo de indagação que possa estar dentro dessa Beleza. explanação. Então, agora que a gente já passou dessa introdução, que a gente passasse para uma parte propositiva de perguntas. Então, agora eu vou abrir para que um dos meus colegas de time aqui, o André, o Diego, que está ali com o seu belo headset, o Edu, que está com o seu belo casaco vermelho, o Pedro ali embaixo, que está com a bandeira do Brasil atrás, eu sou o Kená, muito prazer, passar para as perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, microfone, fale, a hora está aberta. eu gostaria de fazer uma pergunta já para o seu William, que parafraseando aquilo que você tinha comentado, né, a respeito de que muitos políticos, principalmente os mais de esquerda, você falou que, né, como você usou de analogia, que tem uma língua muito grande e aprova poucos projetos, né? Eu queria então aproveitar e perguntar para o senhor o que você pensa a respeito, por exemplo, do Kim Kataguiri, que hoje é um dos deputados, né, liberais, né, do DEM atualmente e pertence ao Movimento Brasil Livre, né? Que ele atualmente é um dos deputados que mais aprova projetos, né? Emendas parlamentares e querendo ou não, infelizmente, Relatoria. diferente. Exato, isso também. Diferente do que o senhor pensa, a mídia brasileira resolve dar pauta para outros deputados que não aprovam tantos projetos e emendas como ele, né? E muitas vezes a gente vê que o Kim ele acaba sempre ficando de escanteio quando se trata da mídia nacional brasileira. Eu quero saber o que o senhor pensa a respeito disso. Por que o Kim não tem um destaque nacional que ele merece? O Kim é um excepcional parlamentar, uma pessoa bem preparada, uma pessoa que deve alcançar todos os degraus da política nacional, é um jovem promissor. O porquê que ele não tem essa ascensão que ele merece? Porque a política ela é realmente difícil da pessoa conseguir suplantar alguns obstáculos. Não é tão fácil assim, não. Depende de alguma artimanha que ele vai aprender, com certeza. Na Câmara Federal, a pessoa que chega lá como ele chegou,
né? Demora um certo tempo, tem um certo tempo para maturação do próprio candidato. Não é tão simples assim. Lá tem os donos, tem os cardeais, que dominam toda aquela seara, dominam as comissões e acaba oprimindo aquele que poderá sobressair. Até por obrigação de defender o seu próprio legado que tem lá dentro, eles acabam não permitindo que esses que estão surgindo possam suplantá-los. E com isso eles começam a criar alguns graus de dificuldade. E a própria mídia, ela é totalmente comprometida com esses coronéis da política lá, com esses guardiões da Câmara Federal, do Congresso Nacional. Para aprovar um projeto é coisa raríssima, é muito difícil. Ele tem que passar pelas comissões permanentes, as comissões extraordinárias, colocar em pauta pelos líderes dos partidos, em votação. De repente tem que ter 2 votações a matéria desse projeto. Não é tão simples assim, é muito difícil. E tudo isso passa por esses guardiões da Câmara e do Congresso, sim, que muitas vezes não permite que a pessoa tenha ascensão, até por medo, organizando isso, daquela pessoa poder suplantá-los na atividade legislativa lá na Câmara Federal. O fundo eleitoral é uma coisa interessante, é muito dinheiro, gente. É dinheiro demais. O partido ele recebe o fundo de acordo com o número de parlamentares que eles têm. Então, um partido pode receber 15, outro 50, depende do número de parlamentar que eles têm, da representação no Congresso e na Câmara Federal. Né? Sim. E é interessante. Então, cada partido ele pode ter, dependendo do seu poder de aglutinação, até 200, 250 candidatos. E aqueles que ele tem assim um tipo de uma pesquisa interna de cada pré-candidato, até ser aprovado o candidato, aqueles que têm maior chance de ser eleito. Então essas pessoas acabam sendo regadas com um número maior de dinheiro, para poder bancar sua campanha. A ponto de surgir, se colocar alguns candidatos laranja, 5, 6, 7, 10, 20, para irrigar o dinheiro para o outro. Ele recebe, ele assina um documento recebendo 50, e na verdade ele só vai usar 10, ele repassa 40 para um outro candidato que eventualmente tem uma chance maior. Isso ocorre muito. Isso é vergonhoso, né? Mas ocorre muito. Isso com o PCL ocorreu em Minas Gerais, muito. Aqui em São Paulo também. Principalmente com a candidata feminina. Eles procuram dar o mínimo possível para elas, na real, só que o verdadeiríssimo é maior, mas de verdade mesmo é menor. Isso acontece demais. Isso em todo partido acontece isso. Só que para a pessoa chegar até ser candidato, dependendo da estrutura do partido, tem um caminho muito longo para ir. Não é tão simples assim, não. Não basta eu querer ser candidato. O PSDB, por exemplo, tem toda uma sabatina, todo um caminho a seguir, todo um procedimento, uma tramitação, até chegar a ser candidato. Não é tão simples assim. Os partidos de direita, não. Na base do vamos ver, quem acham que tem chance, principalmente empresário, compra a legenda, seja o que Deus quiser. Mais ou menos assim. Ok? Não, tanto o PT como o PSDB e o PMDB têm, assim, o MDB hoje, né? Eles têm uma estrutura muito grande no Brasil inteiro. E tem diferença entre eles, tanto o PSDB como o PT e como o MDB são partidos grandes, bem estruturados, mas tem uma diferença muito grande. O PSDB ele tem, em toda cidade ele tem o diretório municipal, cidade com mais de 200 mil habitantes tem um diretório municipal e os diretórios zonais.
Cada região dessas cidades tem um diretório zonal, chamou em cada zona eleitoral. Essa é a verdade. Aqui em São Paulo, nós temos hoje aqui quase 90 zonas eleitorais. Em cada zona eleitoral dessa tem um diretório zonal. Cada diretório zonal desse, ele tem centenas de filiados, né? Um tem 10 mil, outro tem 5 mil, outro tem 20 mil, e tem um diretório municipal, que cada diretório desse tem uma executiva, tem um presidente, tem um vice-presidente, tem um secretário, tem um vogal, tem os suplentes, tem os conselhos, né? E esses delegados, esses conselhos dos zonais é que elege o vice-presidente e o presidente do diretório municipal. E o PT é diferente. O PT é bem semelhante a isso, só que são segmentos sociais que estão à frente dos zonais do PT. Então, são segmentos sociais da habitação, da saúde, né, da segurança pública, da educação. Eles têm então, eles têm as plenárias populares das regiões lá, elege os representantes para eleger o pessoal do diretório municipal e, consequentemente, no diretório nacional. Mas é uma briga ferrenha. É uma briga assim, para você ter ideia, sai até tiro, viu? É um negócio terrível. Pra você ter uma ideia, Caramba. o PSDB tem a convenção nacional em novembro, lá em Brasília. Os membros dos diretórios... Sim, dia 21, né? Dia 21 de novembro. Os membros dos diretórios zonais que votarão lá em Brasília. Deve ser por volta de mais de 300 mil que deveriam votar lá em Brasília. Eles já estão captados agora pelo o Leite, lá do Rio Grande do Sul, pelo Dória, aqui de São Paulo, o Gereissati, do Ceará, o lá do Amazonas, lá, o ex-prefeito do Amazonas, tentando obter o voto desses membros que irão a Brasília agora em novembro. Mas é uma briga violenta, muito forte. Tudo indica, eu acho... Muito interessante a forma como o PSDB... Oi? Que eu acho muito interessante a forma como o PSDB se organiza nacionalmente. É porque na direita a gente tem essa falha, né? Nossos partidos de direita são muito fisiológicos. A gente costuma dizer que os partidos de direita são partidos de aluguel. Eles compram a legenda e fazem. O PCL Centro-Direita reúne de 4 em 4 anos. Tá? Esses que eu comentei com você de centro-esquerda, eles têm vida, eles têm luz. Tá? Diariamente eles estão reunidos, eles estão conversando, eles têm curso, eles têm formação de militância, todos eles têm isso. Sim. PSDB, pessoal, PSDB, PDT... Uma deficiência da direita brasileira. Né? O JS do PDT é fortíssima, é muito forte. Eles, e do PCdoB, eles dominam a Uni. Quase hegemônica. A briga na Uni lá, e essas UBs de colégio em geral aí, é disputada entre PSDB, PCdoB e PDT, no pau a pau, a juventude aí que briga com esse povo aí, para se eleger esse povo aí. A Uni tem muito dinheiro. A Uni banca a campanha de vários parlamentares. Muito. Tá? De vários parlamentares, que é ligada à Uni, que é uma vergonha nacional. Bobo do estudante que pega aquela carteirinha e não precisa dela. Tá? Ele não precisa dela. Para coisa nenhuma. Que é uma vergonha nacional isso. Portanto, olha, esses partidos, PSDB, PMDB e PT, o PSL também agora, vai receber muita verba do fundo eleitoral, muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Sim. No Brasil tem esse problema. No Brasil se confunde direita, fisiologismo e conservadorismo com reacionarismo, que é um problema estrutural grave. Vamos lá. A minha pergunta para você é o seguinte: é porque a gente que gosta porque a gente quer evitar as formas possíveis um segundo turno com Bolsonaro e Lula, a gente está procurando outros projetos de poder para poder apoiar, para poder acreditar, votar, que seja. E a gente enxerga que o PSDB vem forte para essas urnas de 2022 e tem uma grande discussão, né? Tudo certo, Pedro. Discussão sobre
para decidir quem vai ser o candidato do PSDB a 2022, né? Que vai ser decidido, segundo o Dória, no dia 21 de novembro. Se vai ser o Dória ou o Eduardo Leite. Como é que estão essas questões dentro do partido? Como é que está o clima dentro do partido, prévias do PSDB? Então, tudo indica, está caminhando muito para o Dória. Muito. O Dória? Isso. A tendência é que ele possa suplantar lá na Convenção Nacional. Hoje, fotografia de hoje. Política é muito dinâmica. De uma noite para outra ela muda, mas hoje a tendência é que o Dória será o candidato. Que o Dória vença. E ele tem o poder assim de envolver com muita facilidade outros setores da política nacional. Que muitas vezes o João Leite, o Eduardo Leite, tem a impressão que poderá ter essa dificuldade. Né? Essa fotografia é de hoje. Né? Tem uma tendência a isso. Não sei se... O Dória consegue flertar com esse campo mais a centro-direita, né? O Dória consegue. Tanto que muitos se consideram liberais votaram no Dória na eleição de 2016 e em 2018, quando ele foi candidato a prefeito e né, a governador. Ele consegue agradar esse campo político também. Sim, então essa possibilidade que ele tem. E ele é um verdadeiro trator. Ele não mede assim esforço para nada. Ele vai para a cabeça, vulgarmente dizendo mesmo. Ele falou isso. Ele falou que... Ele já fala, eu não dependo de fundo eleitoral. Eu mesmo tenho meu fundo aqui, não preciso nem de fundo eleitoral. Ele é assim mesmo. Hoje é ele. Hoje a tendência é que ele possa estar levando a convenção. Né? Entendi. Agora, vocês estão meio caladinhos aqui, vocês estão meio acuados. O que vocês têm de perguntar? Pode fazer. Eu vou fazer então. Então, Sr. William, eu queria fazer uma pergunta envolvendo essa sua área de atuação, né? O senhor está mais envolvido com o partido e tudo mais. Eu queria saber a opinião do senhor sobre a estrutura partidária do país, o que o senhor acha, se o senhor tiver algumas críticas, e caso hajam críticas, o que o senhor pensaria para melhorar essa situação? Reforma eleitoral, que não pode conviver o país com mais de 30 partidos políticos. Isso é uma verdadeira vergonha. No máximo, nós temos que ter, no máximo, 6 partidos. Sim. Isso é altamente prejudicial para a própria população. Hoje, ter partido político é como se uma empresa. Isso é vergonhoso. Exato. Com certeza. Então, a pessoa, para vender legenda, os partidos na Nico, eles vendem legenda. Qualquer infeliz quer ser candidato, você paga aí R$1.000 que você é candidato. Então ele lança 100 candidatos, arrecada R$100.000, vai para o bolso de alguém. É algo vergonhoso isso. Então, no entendimento. Aí ele se alia a um partido grande, ao PSDB, ou ao MDB, PT, PSD, sei lá o quê, e cobra, viu? Essa ligação que ele possa ter, aí ele tem um valor para isso. Não é tão simples, não. Ele exige sempre alguma coisa. Ou cargo no futuro, ou um numerário agora na mesa aqui. Senão eu não posso levar meu grupinho para apoiá-lo. Isso acontece muito. Isso é altamente vergonhoso e prejudicial para o Estado de Direito. Com certeza. Obrigado, muito obrigado pela resposta. Diego, faça sua pergunta, meu cara. Senhor William, eu sou do interior de Minas e eu convivo muito com essa ideia de comissão provisória de partido. Eu já conversei com muitos líderes partidários e falam assim, não, no interior só tem comissão provisória. Qual a diferença do diretor para a comissão provisória? Mentira para vocês, isso não é verdade, tá? A comissão provisória, a rigor, ela tem que ter um tempo determinado. Se aquele que é o presidente dela não determina o tempo para convocar eleições para eleger a diretoria, é porque ele está sendo leviano, está sendo mentiroso, tá? Ele tem que convocar realmente a eleição, formar o diretório direitinho, até para poder ter força. Porque o diretório formado, ele tem núcleo da juventude, núcleo das mulheres, núcleo da educação, núcleo da habitação, vários núcleos. Por isso que ele tem que ter 10.000 filiados, que é essas pessoas aglutinadas em atividade dentro do partido. Por isso que o partido não
Acontece. Eu sou mineiro também, viu? Você é mineiro de onde? Sou de Lajinha, Minas Gerais. É perto do Var- Espírito Santo. Varginha? Lajinha. Ah, Lavinha. Eu sou de Lajinha. Araxá. Araxá, Achar. cidade de Achar. Zema. Lá ia falar isso agora. É lá no sul, é no Triângulo Mineiro, não é? Isso. Cidade do governador de Minas, lá. Zema. Eu sou da região da Mano. Zona da Mata de Minas. Ah, tá. Eu conheço mais ou menos. É, Não, aqui tem um PSDB muito forte na minha cidade, com o Paulo Abiac apoiando muito aqui. então, isso é verdade, é o que eu falei para você. Essa história de ficar provisória direto é papo furado. Isso não é verdade, não. Tá? Provisória é para montar o partido. Seja o diretor municipal ou até um diretor zonal. É o tempo só para formar, para convocar a eleição. Está no. Você pega o estatuto do partido que você vai ver isso. Só pegar o estatuto do partido. Tá bom? São 5 membros, me parece, que é no estatuto do Eu, partido. depende, vamos supor, conheço muito cidadania. Deles é 5, o PP já é 7, aí é diferente. Aí depende do partido mesmo. E Tem dependendo do uma, partido, tem que ter 30% de mulheres, né, para formar a tem comissão. umas diferenças aí, né? A pergunta é a seguinte: você estava falando aí da como é complicado aí as eleições, como tem confusão, tem tiro. Conta as histórias aí mais inusitadas que teve de campanha. Eu fiquei sabendo essa de tiro aí, seria legal contar. A da urna lá, que eu já sei. Legal contar. Da sua eleição mesmo, né? O zonal. Conta aí que vai ser legal isso aí. Ah, sim. A minha primeira eleição à presidência do Diretório Zonal do PCB é num bairro aqui em São Paulo chamado Santana. É onde nós temos zonal aqui. Nessa eleição ia votar quase 8 mil filiados. Votou 6 mil e quase 7 mil. Nessa eleição foi uma briga do cacete, meu. Os caras brigaram, nossa, brigou, a urna acabou, chutaram a urna, a urna caiu lá no meio da rua. Chamaram a polícia, levaram a urna embora, porque tinha 3 grupos disputando a presidência do diretório zonal. E, então foi assim algo ferrenho. Né? E no final acabou dando tudo certo. No PSDB tem isso. Brigam, mas na hora H todo mundo se junta na campanha. Porque ela tem É o os que é fundamental. segmentos. Ela tem os segmentos. Tem um pessoal mais de esquerda, tem um pessoal mais de centro e tem o grupo de direita também. Então, esses grupos eles se degradiam entre si. Tá? Não é uma coisa Uhum. pacífica até que haja as convenções e se indica os candidatos. Então, eles brigam, discutem o ano Sim. todo, por isso que o partido tem vida. Ele está sempre discutindo, tem reuniões semanais, tem toda Entendi. semana tem que ter reunião, né? E apresentar para o diretor municipal as reuniões, a pauta da reunião, o que foi discutido. Então, tudo isso é levado muito a sério dentro do partido mais estruturado, né? E é assim, tem, vamos dizer, 100 vagas para candidato, tem 1.000 pré-candidatos a essas 100 vagas. Você imagina a dificuldade para uma pessoa, Entendi. candidato, aqui em São Paulo, Que por exemplo, loucura que é. candidato a vereador, por exemplo. É muito difícil. Não é fácil, não. Ou para deputado estadual, para deputado Uhum. federal. É uma briga, assim, de foice no escuro, viu? E os pré-candidatos tentam convencer filiado a votar nele e tal, para colaborar com ele na convenção, porque é votado, né? A convenção tem que votar lá nos candidatos lá. E assim, realmente Sim, sim. é uma briga muito grande. Rola de tudo, então. Fala de tudo. É uma coisa assim extremamente séria, muito sério. E mesmo assim Agressiva? acaba agressiva, mesmo assim acaba se elegendo pessoas que são comprometidas com a verdade que a população exige, né? Eu queria falar sobre campanha política, Sim. tá? Interessante para vocês isso. O que vocês entendem de campanha política? Eu tenho familiaridade aqui na minha cidade com a política daqui, que é uma polarização muito, muito grande, mas eu tô acostumado, assim, com muitas festas, assim, muitos comícios. Perfeito.
Compra de votos, as pessoas Então, doando cesta básica. É isso que eu entendo, assim, basicamente, de campanha política e a campanha Uhum. estadual, né? Que é, entre aspas, mais séria e com o pessoal da cidadania é muito diferente do Maranhão, não. que eu sou, tenho finalidade com eles. Que eu sou chegado muito ao pessoal da cidadania aqui em Minas. Não é muito diferente do Maranhão, não. Sendo sincero, senhor William, quando Hum. você fala em campanha política, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais com o que está acontecendo agora, do aumento do fundão eleitoral, quando você fala campanha política, logo já imagino e já vem na minha mente, né, utilizar o dinheiro da população, né, para fins políticos, né, não utilizar o dinheiro da população, né, que é os nossos impostos, em fins educacionais, em fins medicinais, em fins da nossa própria segurança nacional, né? Investimento da polícia, do exército, né? Uma coisa que acontece muito aqui na minha cidade, que eu vivo brincando aí com o pessoal, já vou passar a palavra para você, tá, Kenar? Relaxa. Uma coisa que vive acontecendo aqui na minha cidade, que eu brinco muito com o pessoal, né? Que eu sou do interior de São Paulo, é que parece que a gente ainda vive naquele sistema do coronelismo, né? Onde só os poderosos têm acesso a político, enquanto eu, que sou um mero mortal, eu não consigo nem sequer ter uma conversa com os deputados, os vereadores aqui da minha cidade, que eles simplesmente ignoram a gente, né? Isso acontece frequentemente na minha cidade. Então, quando o senhor fala sobre campanha política, essa é a imagem que vem na minha cabeça. Que Exato, cidade que é? Eu sou de Bragança Paulista. Uma Bragança aqui. Família Nabichedi reinou em anos. Sim, Não é conhece verdade? então? Sim, sim. Conheço. É, essa questão do fundo eleitoral é uma questão que até está nas raízes do Partido dos Trabalhadores. O fundo eleitoral sempre foi o CT, e essa questão do fundo eleitoral é uma coisa que é pouco dita no nosso campo da direita, mas deveria ser mais dita. Essa questão do fundo eleitoral é porque viram muito por conta de proibirem a dinheiro para campanha política dado por empresas, o que é uma maluquice completa. Se o dinheiro não vai vir do privado, vai vir do público. Essa questão das campanhas é muito, esse dinheiro não se engane, é muito gerado por conta do Lava Jato. A Operação Lava Jato teve erros crassos, gerou estruturais no Brasil e o fundo eleitoral é um deles. Então, quando a gente fala de fundo eleitoral, a gente tem que saber que a Lava Jato atual, usar o investimento privado para campanhas, realizou o sonho do Partido dos Trabalhadores, que era criar o fundo eleitoral. Esse negócio que tem que ser dito e é pouco discutido na política brasileira. Não, o que me vem em campanha política sempre é essa questão mesmo do fundo eleitoral, a utilização muito para propagandas, né? Como eu não sou numa cidade muito do interior assim, não tem tanta predominância dessa questão do coronelismo, né? Que continua perpetuando em muitas cidades aí, mas aqui tem muita influência em publicidade, muita influência, muitas vezes até em emendas parlamentares que acaba chegando e acaba tendo muita influência no voto da população. Então eu acho que quando me vem campanha política é muito mais isso mesmo, né? O político falando, buscando o seu voto a partir da fala, né? Do jogo de cintura ali, então é mais isso mesmo. Olha que coisa interessante. Com exceção do interior, onde os candidatos acabam adotando as ideias que o partido passa para eles, assim, de uma maneira bem superficial. A campanha política ela é tocada por técnicos. Aliás, a política pertence às ciências sociais e ela é tocada por técnicos altamente capazes. Então, nós temos 3 tipos de campanha política. Tá? 3 tipos. A primeira é chamada campanha tradicional, aquela campanha a rigor do pessoal de centro-direita, campanha massificante. Tá? Essas que, na verdade, vocês até conhecem bem. A segunda é a campanha permanente. Essa que o Kim está realizando, atuando dia e noite, chamada campanha permanente. E a terceira é a campanha moderna, que é baseada em planejamento, em diagnóstico e publicidade. Tá? Esses são os tipos de campanhas que os candidatos podem optar em fazer. A campanha tradicional exige muito dinheiro.
muita grana. A campanha permanente exige muito da pessoa. Então ele tem que se dedicar bastante. E a terceira exige uma estrutura muito forte para poder tocá-la. Embora não é tão cara assim. Ela é de poucas pessoas que conseguem tocar ela com muita facilidade. Por que existe a emenda parlamentar? Né? Ótimo. Por que existe a emenda parlamentar? Saberiam dizer? É, Para beneficiar o ela candidato? existe é porque indica, o deputado indica para a região dele, porque segundo a ideia é que o candidato, o deputado, ele sabe, conhece a região e sabe os problemas e sabe aonde indicar o dinheiro naquela região. É isso que eu entendo sobre a emenda parlamentar. Realmente é bem próximo disso, viu? Bem próximo disso. A emenda parlamentar, ela foi colocada no orçamento, porque o orçamento é preparado por técnicos, que muitas vezes eles não conhecem os rincões ou do estado, do país, ou da cidade, e é o único momento que o legislativo participa do executivo. Único momento. E que ele vai participar do orçamento, que é do executivo. Interessante isso, gente. Então ele participa, ele apresenta a emenda, ela pode ser prepositiva ou técnica. Ela é prepositiva quando o executivo tem a obrigação de executá-la, de cumpri-la. Né? Ele tem que cumprir ela, ele tem que encaminhar ela. E ela é técnica quando o executivo coloca uma quantia para fazer uma ponte de R$ 1.000, por exemplo. Só para fazer só. Aí o parlamentar pode colocar lá, se em 2 anos não usar, o Tesouro recolhe o dinheiro. E se perde muita emenda. O deputado federal tem hoje quase 16 milhões de reais. É obrigatório isso. Dependendo do poder de fogo dele, ele pode ter 50, 60, 70 milhões também. Se ele é amigo da corte, ele consegue mais benefício. Se ele vota com a corte, ele tem mais dinheiro nas emendas dele. Isso tenta consolidá-lo na região dele também. Se ele tiver essa visão também. Muitas vezes nem essa visão ele não tem. Que o deputado federal pode mandar emenda para Minas Gerais, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para onde ele quiser. Né? Não é somente para o estado dele, do qual ele foi eleito. Pode mandar para outros lugares. Só para vocês terem ideia, a Secretaria da Saúde, onde eu trabalho no gabinete do secretário da Saúde. Nós recebemos, em média, por ano, quase 150 milhões de emendas parlamentares, que vai para os hospitais, para as UBS, para os socorros. É muito dinheiro. Muitas vezes perde alguma coisa também. Se perde alguma coisa. Ou, às vezes, o parlamentar, por ocasião dele inscrever a emenda no Ministério da Saúde, ele não sabe inscrever, tem uma assessoria muito fraca, acaba não escrevendo e acaba perdendo dinheiro. Ou encaminha a emenda para uma entidade que não é muito idônea, isso é reprovado, acaba não levando a bom termo, essa emenda é devolvida. Tem um prazo para apresentar a emenda, passou aquele prazo, não pode apresentar mais. Aí ele perde essa emenda. Sendo que a metade do dinheiro deve ser aplicado na saúde. Olha que a metade. Se é 16 milhões, 8 milhões tem que aplicar na saúde. Isso no Brasil inteiro, né? Aqui em São Paulo nós temos, na capital, mais de 1.000 UBS, quase 30 hospitais da prefeitura. Quer dizer, um mundo de gente. Hoje a Secretaria de Saúde tem 106 mil funcionários. Um negócio assim, enorme, enorme. E o que faz o executivo? Quando o parlamentar não vota com ele, ele libera a emenda no finalzinho, quando está para vencer a emenda. Ele libera, que ele é obrigado a liberar. E ela não vai ser executada, porque não tem tempo hábil para isso. Aí ele fala, eu liberei. Mas você não aproveitou, porque não tinha tempo dele aproveitar.
fazem muito isso. O governo federal faz muito isso. E ela é assim, tem a época de escrever ela, vai para as comissões do orçamento, ela é aprovada, né? Vai para a Casa Civil, em Brasília, a Casa Civil distribui, né, para o Ministério joga para os estados, as emendas. O Estado pega as emendas, manda para as prefeituras, a prefeitura aproveita ou não, aproveitando, devolve para eles, tudo online, né? Tudo online isso. Tudo online. O objeto dela não pode mudar, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Sim. A emenda objetiva é difícil de cumpri-la, de executá-la, porque ela determina o objeto. E esse objeto, o Ministério, seja da habitação, do transporte, ele elenca tudo o que pode se comprar, que pode investir. A subjetiva, não. A subjetiva ela é aberta. Você pode aplicar no que você quiser. Ela é aberta. Você pode aplicar, fazer o que você bem entender dela, Deus que preste conta que você usou dinheiro para isso. Tem que prestar conta depois, né? Realmente eles faziam assim, dava 200 mil, pegava o recibo de 200 mil, passava 30 e embolsava 170. O dinheiro não pode fazer mais isso. Hoje em dia tem um grau de dificuldade muito grande para fazer isso. Então as pessoas têm, o parlamentar tem que tomar muito cuidado com isso, né? Seja emenda técnica, seja emenda prepositiva ou pontual, né? Tem que ser uma coisa muito séria isso é bem sério, tá? E eleito, por exemplo, pessoas muito humildes, que não tem noção nenhuma a respeito disso, não sabe, conhece nada. Ou ele vai comer na mão, que é o pessoal do baixo clero, né? O Bolsonaro Sim. sempre foi do baixo clero. Sempre. 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 Então ele vai comer na mão de assessor, de chefe de gabinete, coisas parecidas com isso. Que não tem conhecimento, não sabe, não tem noção. Eleito por esses partidos nanicos aí. Sim, Como o sim. PSL elegeu um monte de gente aí que tem uma viseira, só enxerga Sim. visão nenhuma de Uma ordem bancada fraquíssima. fraquíssima, muito fraquíssima. Vai comer na mão de alguém lá. Hoje o Kim está no PSD, me parece, né? Não, o Patriota, Kim tá no DEM, o Kim. o DEM. O DEM está sendo derretido, viu? Está entrando em processo de encolhimento. É. Em abril tem uma tendência muito grande de muitos partidos crescerem muito, outros quase acabar. Isso até abril. Rodrigo Sério? Maia saiu, né? Tudo. Até maio Rodrigo Maia saiu do DEM. ele deve levar um monte de gente com ele. Com Tomara que ele ele, não sim. perder, né? Que vai ser uma Tinha um corpo. tragédia total. Tragédia total. Mas aí, eu tinha uma pergunta a fazer. Pode fazer. Eu fiquei curioso para entender isso, porque você contou que o PSDB ele tem essas divisões entre as pessoas que estão na centro-esquerda, centro e os que transitam ali um pouco à direita. Em qual desses quadros você enquadraria o Dória? Qual você acha que ele está mais incluso? O Dória está no centro. Ele está no centro, mas ele tem a simpatia do pessoal. Sim, Ele está no centro. Então, o pessoal, seja de centro ou aquele que está mais para a direita, está tudo com ele. sim. E o pessoal mais da esquerda, você pode estar certo que está com leite. Até por aquele segmento do qual ele representa. Sim, da LGBT. Isso. Essa pauta comportamental está mais à esquerda sempre. Esse pessoal aí está mais, né, com essa bandeira aí desse grupo aí. Mas que é um grupo, Sim. hoje, foi muito forte no partido já. Hoje eles têm uma certa dificuldade em suplantar o grupo de centro-direita. Porque lá tem o Entendi. Tucanato, que é o pessoal, lá tem um núcleo da comunidade negra, do LGBT, da juventude, da habitação, Sim. da saúde. A juventude é muito forte no PSDB. Um pessoal muito forte. Em São Paulo eles são, sim, que é justamente o pessoal que é ligado ao Bruno Covas. São muito fortes. Então, é verdade que no gabinete dele, a maioria é tudo jovem. A garotada nova, tudo lá.
que deve ligar, todos vão ligar o Dória agora, eu sinto isso. Até porque o diretório municipal é tendencioso ao Dória. Não, eu perdi a parte de campanha, tá? Então eu não sei se falou isso ou não. Mas o senhor coordenou muitas campanhas, né? O senhor coordenou, principalmente no diretório, né? Que explicasse para o pessoal como funciona isso aí, né? Que você tinha que organizar a militância. Como é que você organizava essa militância? Recebia alguma coisa, não recebia? E outra coisa, também queria que você linkasse depois. Porque eu acho que o pessoal não tá me escutando, então eu vou ter que fazer um videozinho explicando, então vou juntar tudo aqui logo. Queria que você contasse também como é que o PT opera aqui em São Paulo, né? Eu vi que você, quando a gente se encontrou ali com a mamãe, eu falei, você até conversou um negócio a respeito do Gilmar Tato, né? Da família Tato, das UPS. E o senhor também presenciou o governo do PT na prefeitura aqui, né? O funcionário fantasma ali. Seria legal contar esses negócios. E da sua amizade com o governador do estado, o falecido Covas, né? Queria que você contasse um pouquinho de tudo isso aí. Campanha aqui em São Paulo é extremamente forte. Viu? Eu fiz várias campanhas majoritárias. Eu fiz do Serra, do Mário Covas, do Geraldo, e campanhas assim, para vocês terem ideia, que envolvia só na minha região, a região norte, que eu sempre a região norte, tinha no mínimo 84 equipes de rua, com 84 peruas, com 10 pessoas em cada perua. Cada coordenadoria dessa, são 6 coordenadorias, essa que eu representava, que era coordenador, nós tínhamos esse grupo grande de pessoas, 5 trios elétricos. Hoje em dia quase não se usa mais isso, né? E se proibiu muito isso. E o PSDB, o que ele faz? Esse grupo de pessoas que atua na campanha, como militante, o grupo de parlamentares, de uma forma geral, eles acabam bancando isso, não deixando a pessoa fazer isso de uma maneira voluntária. Eles colaboram financeiramente com isso. Então, essas pessoas acabam recebendo um quantitativo, vai estar à disposição durante esses 45 dias da campanha majoritária. Não só a área física é bancada parte pelo partido e outra parte pelos parlamentares que são candidatos. Ou seja, essas coordenações regionais também acabam fazendo a campanha dos candidatos proporcionais, seja deputado, seja vereador ou até senador. Então há uma união de força nesse sentido. E o parlamentar, o majoritário, ele visita cotidianamente esses locais, né? Assim como no estado do interior também, ele vai lá, ele visita, ele cumprimenta, né? O Covas era uma pessoa assim de centro-esquerda. O grupo dele era totalmente dentro do PSDB, o grupo mais da esquerda. Já o Geraldo era um pessoal mais de centro. Hoje é um pessoal mais de centro. É uma época, né? Pessoal assim mais tranquilo, até mais ligado à classe média. Né? E o pessoal o Covas, a periferia da cidade adora. Uma penetração enorme na classe mais humilde, porque ele tinha esse perfil, né? E é interessante isso, é bom vocês aprenderem isso. Todo candidato, quando ele é prepositivo, ele é ele mesmo, sabe? É ele. Ele é carismático, ele é envolvente. Aquele que não detém, o Criador não deu a ele essas qualidades, ele tem que criar essa qualidade nele. Como é que ele cria essa qualidade nele? Através do arquétipo, né? Ele vai deixar de ser ele e começar a representar um tipo que ele entendeu que é importante, ou que a comunicação dele, o pessoal da marketing disso, você vai ter que ser assim. Então ele se transforma através de um arquétipo, de uma outra pessoa. Isso tem a ver, por exemplo, você vê a Apple, né? Tem aquela balançãozinha, é verdade? Tem vários símbolos. Sim. Então você passa a ser um símbolo. Então você não é envolvente, você não é carismático. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você incorpora algo, né? Eu tenho que criar uma bandeira. Um lembrete que eu possa vender para as pessoas. E aquela pessoa que vence a eleição, ele vence através, principalmente,
do inconsciente coletivo, quando ele consolida essa identidade, seja no território, seja no bairro, seja na cidade. Então ele começa a consolidar. Ele é visto como aquela figura expoente daquele lugar. É quando ele consolidou o eu dele lá. Ele é ele ali, seja através do seu carisma, da sua envolvência, ou através do seu tipo que você criou. Tenho muito interesse nisso. Isso é muito verdadeiro, tá? E é real isso. Política é interessante. Ela exige essas práticas, né? Pode ser Sim, boa, não é boa, mas ela exige essas é necessário. atitudes É de cada necessário. pessoa. Porque a política tem aquele que é extrovertido, aquele que é introvertido, não é verdade? Aquele que é Sim, extrovertido, ele consegue expor as suas ideias de uma maneira anárquica, né? Ele joga de qualquer jeito lá, sim, sim, sim. vai, é válido, nem vai. O introvertido, ele é cauteloso, né? Ele quer fazer as coisas de uma maneira legalista, tudo certinho, Uhum. tudo direitinho, e tem um pouco de dificuldade com isso. O Geraldo Alckmin é assim, ele é detalhista, ele é, Sim, sabe, sim. ele é desse jeito. De Então falar dele, né? ele exige uma estrutura muito grande do pessoal de marketing para poder fazer dele uma pessoa. Mais marcante, né? Isso, é. Então, tem essas características de cada tipo de pessoa, né? Sim, sim. Isso também, É, o Amoedo é um cara assim. ele é introvertido, né? Introvertido, Né? a imagem dele também não O- ajuda muito, né? Ele é uma pessoa, é, ainda mais nesse ele campo, né? não sei, não é, O campo dele liberal, porque o liberal, os liberais são jovens. Sim, sim. O Lula, quando veste o macacão da Petrobras, é isso. Ele quer ser o cara simples, ele quer que as pessoas fiquem com ele. ele faz aquilo que é dele lá, né? É que a voz dele já é um tipo que ele faz. É, O arquétipo nordestino, é uma né? coisa Veste a única, né? capa do nordestino. Arquétipo é coisa única, é seu. Aquela voz rouca Sim, sim. dele, aquele jeito tirano dele, né? Aquela língua que ele tem, tudo isso é o tipo dele, é o jeitão dele, né? Ele vem dessa imagem. Verdade. Com isso, ele consegue atingir um grupo grande de pessoas. Ele atinge o ar, Sim. que fala o discurso dele, e começa a reverberar em várias pessoas, que é o inconsciente coletivo. Aí vai levando. É como no campo de futebol. E, Alguém joga por pedra em isso que ele fala alguém, bem com as se pessoas. todo mundo tivesse uma pedra, jogava também. A O que, pessoa não André? quer, mas Você ele viu, falou. ele é estimulado por isso. É o que, André? Eu ia complementar o que você perguntou, Kenar, só que aí o Pedro Uhum. ele perguntou também, aí eu abri espaço para o Pedro, no caso. Mas assim, senhor William, uma coisa que eu gostaria muito de saber a respeito do PSDB, né, que algo que me interessa muito é que assim, além disso que a gente já comentou, né, sobre qual seria o posicionamento do PSDB, né, porque assim, por muitos anos a gente viu que o PSDB ele foi a oposição do PT. E o PT nunca escondeu isso pra gente, que ele era uma esquerda mais radical, assim, e foi se moldando ao longo dos anos, né? Então, por muitos anos, mesmo o PSDB ter sido fundado por um social-democrata, né, que é o FHC, muitas pessoas intitularam o PSDB como um partido de direita, né? Sendo que a gente sabe que o PSDB mesmo ainda tem suas raízes na social-democracia, né? Como você próprio já explicou pra gente, que existe essa divisão dentro do próprio partido, né? E uma coisa que me chama muita atenção do PSDB, né? Pelo menos eu e os demais aí que estão aí na conversa com o senhor, a gente ainda é muito jovem e a gente cresceu naquele ambiente em ver toda a eleição, ver PT de um lado e PSDB do outro. Sempre. Foi assim até 2014, né? Até ter acontecido o fenômeno Bolsonaro, né? E o que eu queria perguntar para você é que desde 2014 parece que o PSDB ele vem perdendo o espaço dele, né, no cenário político. Assim, a gente vê que o PSDB ainda ganha, né, eleições como governador aqui em São 2018, né, Paulo. André? O governador em São Paulo, aqui a gente vê que o PSDB ainda tem uma certa força, mas nos demais estados o PSDB ele vem se recuando
e para a presidência do Brasil, então, nem se comenta, né? A gente vê que realmente acabou saindo de cena, tanto que em 2022 a gente pensa num Dória, mas a gente sabe que o que vai para o segundo turno, o mais esperado é um PT, novamente representado pelo Lula, e quem sabe, né, quiçá um Bolsonaro, um Ciro, uma outra terceira via, mas o PSDB não é um partido que se apresenta a ser forte, né? Então, o senhor acha que o PSDB está numa certa decadência ou ele vai um dia, quem sabe, voltar? Então, o que ocorre para perceber? Tudo é o poder. Quando você perde o poder nacional, há um desaquecimento do próprio partido. Essa é a verdade. E pelo falecimento também de alguns líderes do partido. Isso também acabou comprometendo. Com a eleição do Lula, houve uma ascensão enorme do PT, até em função da esquerda, mais esquerda do PSDB, que acabou se unindo ao PT. Muita gente de esquerda do PSDB acabou indo para o PT. O próprio Ciro Gomes era do PSDB. Ele acabou deixando o PSDB. Ele era do PSDB, que era um grupo mais de esquerda mesmo. E sem o poder, não tinha como agasalhar tanta gente que estava agasalhado, estava no poder, com N cargos espalhados. O governo federal tem mais de 25 cargos, que é distribuído para os parlamentares de uma forma geral. E com isso ele perdeu perdeu a liderança que faleceu, perdeu o pessoal de mais esquerda, perdeu algumas pessoas que eram até pessoas históricos, até por necessidade de se manter vivo até então, dentro da concepção deles, e isso acabou tendo um arrefecimento do PSDB. Mas com a eleição passada, houve assim um crescimento enorme do PSDB. Verdadeira onda azul. Isso foi em 2014. Houve uma verdadeira onda azul que varreu quase que o país inteiro. Hoje o PSDB tem milhares de prefeitos pelo Brasil inteiro. Milhares. E tem os estados mais fortes, é tudo PSDB. Com raríssimas exceções. Perdeu alguns também. Mas a tendência é que se cresça muito. Muito. Dificilmente, olha o que eu estou dizendo para vocês, dificilmente a terceira via vai deixar de ser do PSDB. Também vejo assim. Também vejo. Certo disso. Não tem. Não tem Mandetta, não tem Ciro Gomes, que deve ser candidato, é óbvio que ele seja, porque ele vai minar o Lula. Não tem esse Amoedo. A única dúvida minha é o Moro. Se o Dória conseguisse atrair o Moro, não para ser vice, mas para o Senado, por exemplo, seria assim um checkmate. Seria um negócio. Concordo. Porque a vice dele ele não pode dar nem Eduardo Leite, porque ele precisa do quê? Ele precisa de uma densidade partidária nacional. E como é que ele consegue isso? Colocando um vice de um partido estruturado. Pode ser o MDB, pode ser o PSD, e tem que fazer isso. Hoje é o primeiro, né? Eleitoral. Isso é importante. Se ele for de chapa pura, chamado ele e o Leite, ou o Leite e ele, não é interessante, não é medida inteligente. Para o partido seria ótimo isso, mas para vencer a eleição, não. Vencer a eleição não é interessante, porque precisa de uma densidade nacional, partidária. Onde o PSDB é frágil, ele tem um partido forte naquela região lá. O Dória já está andando no Brasil inteiro. O PSDB já tem atores visitando aí os partidos no Brasil inteiro, conversando, alinhando. O Ciro não vai, coitado do Ciro, é um demagogo. Conheço ele muito bem. Ele tem um teto, né? Tem uma rejeição que impede. Ele tem um teto.
Você acha que Exato. possa haver uma ascensão de novos partidos? Ou você acha que a tradição de partidos ainda vai ser muito importante para o futuro? Não, vai ser muito importante, porque a reforma partidária vai tentar enxugar o número de partidos. Isso, E isso deve ficar os partidos de porte aí, de grande tradição. porte, né? A tendência é essa. Essa é a verdade. Todos vestem a mesma camisa e vai para a cabeça, essa é a verdade. E o Dória é Eu tenho isso, uma pergunta. O Dória ele é vencedor, né? Tem isso, é uma pessoa que ele é carismático, embora essa história de jogar no colo dele de fechar comércio, de ir contra o trabalhador, isso é uma demagogia barata muito grande, algo científico que funcionou no mundo inteiro. Foi ele que inventou isso. Foi ele que aumentou a gasolina, foi ele que colocou aí ele aumentou o imposto, foi tirar a isenção tributária de muitos, principalmente de revenda de automóvel. Os pessoal não pagava imposto, tinha isenção tributária, e agora estão sendo tributados. Por quê? Porque o liberalismo chamou-se a responsabilidade. Quem é que está do outro lado dessa tirar a isenção tributária dos lojistas que vendem carro? Sabe quem é as pessoas? Isso é liberalismo, hein? As grandes revendedoras de automóveis. O mercado eles estavam perdendo. Eu sou dono de uma empresa dessa, eu não quero perder mercado. Quero para mim o mercado. Concentração de riqueza. O liberalismo é muito bom, porque as pessoas têm prosperidade. Ele querendo, né? Ele pode trabalhar, atuar e prosperar. Mas ele concentra, por outro lado, riqueza. Que os grandes empresários crescem muito com o liberalismo. Há essa faceta aí. Então ele dá oportunidade para todos. É uma ideologia muito boa. Mas o que é grande fica maior. Ou aquele que representa o agronegócio é um negócio fortíssimo. Os laboratórios farmacêuticos. Uau, sempre tem um representante, alguém que representa ele na Câmara Federal. Os jogos de azar, né? Tem o seu representante lá. Você sabe que é o desfibrador eletrônico? Conhece isso? Sabe o que é? Desfibrador eletrônico. É uma caixinha assim, tem duas mãozinhas para dar choque na Ah, pessoa. sim. Isso. Contar uma historinha para vocês. Em 96 eu trabalhava na Câmara Municipal. Eu era assessor de um vereador lá. Nessa ocasião, uma empresa da Holanda queria conversar com o vereador porque ele fabricava essa maquininha, esse negócio aí. Ele queria tornar obrigatório aqui em São Paulo o uso disso aí, que é muito bom mesmo. Ele dava fortuna para o vereador e os demais colaboravam com eles lá para tentar aprovar essa maquininha. E isso existe muito na Câmara Federal, nas Assembleias. Aliás, a Assembleia Legislativa não tem muito o que fazer. Elas Sim. não têm atividade. O que fazer com a Assembleia Legislativa? Toda Muito lei que Brasília, né? eventualmente vai aprovar, Brasília já aprova. Sim. Se torna totalmente redundante uma Assembleia Que é péssimo, né? Legislativa. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. O que é Nenhum. da cidade é do vereador. O que é de Bragança, Sim. os vereadores de lá, nada Eles que estadual, devem saber, né? impor regras lá em Bragança Paulista, ou lá na cidade mineira do nosso amigo. Tá? É. Não existe, sabe? Como é que um deputado eleito pelo Mato Grosso vai eleger o povo de São Paulo? Isso não faz o menor sentido. Quem deveria ter mais respaldo para poder votar e criar projetos para São Paulo é quem mora em São Paulo, afinal de contas. Então, acho que isso é um sistema muito burro, né? Acho que a gente E deveria hoje em trabalhar um dia, pouco olha, antes para mudar isso. Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, eles andam a reboque do Executivo. Eles, lamentavelmente, é reboque do Executivo.
Executivo Sim, determina sim, quase sim. tudo. Para emendar uma PEC, o executivo determina. Aqui também. Aqui Uma também, do lei, mesmo jeito. é tudo dessa maneira, tudo passa pelo executivo. Por quê? Porque não tem Sim, parlamentares altamente preparados, sabe? Nós verdade. não temos. E isso Verdade. vai demorar um certo tempo. Talvez vocês jovens estarão à frente disso, né, daqui a alguns Tomara. anos, né? E precisa disso, precisa de renovação, de ideias que possa contemplar a população, não com benesses sociais, mas levando Sim, prosperidade para as pessoas. sim. Investem nisso. Eles investem nos drogados, investem nas pessoas dependentes, né? Mas é um jeito, é uma bandeira que ele defende. Sim. O Suplicy, por exemplo, o público dele é esse. É esse É, público. O correio eleitoral dele é esse. concordo sobre si. Lamentavelmente. E é incrível, olha, o que existe de populismo na saúde é um negócio assim avassalador. O que se pede lá para atender, eu, cidadão que vou no hospital, eu vou ficando, porque o pedido parlamentar entra primeiro. Entra primeiro e eu vou ficando. O parlamentar vai chegando lá. E aquele essencialista, clientelista, fazem muito isso. Muito, muito, muito. E é vergonhoso isso. Muito vergonhoso. Conte Lopes, É, lembrei o nome do homem, Conte Lopes. Ele faz muito. Ah, aham. sim, sim. Ele é, assim, bem da linha do William, Bolsonaro. Oi, mais uma pergunta a fazer, pode que é a fazer. minha última pergunta. Qual a sua opinião sobre o Movimento Brasil Livre? O MBL, Uhum. é, O que você acha do MBL? eu acho Que pontos a interessante. melhorar, pontos É uma negativos, como é que célula é? interessante. A tendência Uhum. dela é crescer muito. Eles não podem perder as rédeas do movimento, deixar alguém assumir o movimento. Esse Sim, é o grande perigo, alguém assumir. Eles são jovens astutos, audaciosos, deve se aliar a alguém que possa colaborar com eles. Não sim. eles ir colaborar, mas que venha de uma maneira assertiva, num pé de igualdade muito Uhum. próximo. Não receber benesses, entendeu? Mas estar Sim, no sim. mesmo pé de igualdade. Isso é muito importante, Ah, né? que eles não tenham, assim, facilidade de entregar na mão. Vocês não podem fazer jamais. Porque custou muito caro Concordo, para eles isso. Eles concordo. tiveram, assim, um custo muito grande, físico, né? De dedicação Mental também. mental. Eles são excepcionais. Cansativo. Então, eles têm que. A tendência é crescer muito, muito mesmo. Sim. Eu acho que eles é bem de centro-direita. Pessoal É. bem, Uhum. bem dessa linha aí que ainda não tem aí um representante mora aí que vai ficar na graça deles, imagino eu. Mas eles devem estar É. conversando. Eu acho que eles estão conversando aí, ouvindo as Então. pessoas. Né? Eles são um liberalismo clássico, mas assim, eles se É. denominam nesse É, ramo. Sim, tem o liberalismo clássico, tem o pessoal que é mais conservador, próprias figuras do Nacional são o conservador ele claras. tem medo do novo, viu? Ele morre de medo do novo. Porque ele é conservador, ele quer do jeito que tá bom, fica assim, não mexe aí não, gente, deixa assim mesmo. Assim é o conservador. Ele tem medo do novo, morre de medo. Vai ficar sempre do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Eu que sou do próprio MBL, eu tô na centro-direita, me considero Isso. centro-direita. Mas é uma garotada bem ativa, atirada, que deve ter assim, um sucesso muito grande aí na vida. Tomara.